Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Robert, de língua portuguesa, para nossa terceira correção, para nossa terceira videoaula. Fiquei observando aí o calendário que a professora Rachel, a Raquel, né, no caso eu chamo ela de Rachel, ela postou aí nos grupos. Eu tinha uma aula no dia 23, só que 23 era domingo, né? Foi domingo, então era para eu postar ontem. Por isso que eu estou postando agora essa aula. E aí, na sequência também aí dessa postagem no grupo de vocês, do WhatsApp, eu vou postar a lista das pessoas que têm me entregado aí as atividades anteriores no meu privado. Então, esse texto aqui, Aprendendo o Brasil, eu postei ele, foi o terceiro texto que eu postei, né, para ser lido, compreendido e interpretado. E aí a gente vai fazer a correção dele agora como eu fiz com os dois primeiros textos. Eu vou ler para vocês e em seguida a gente vai responder as questões e tentar entender o que o texto quer nos passar. Aprendendo o Brasil. Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil estão o tempo todo surpreendendo-se com a diversidade de nossos tesouros naturais e culturais. É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato, de envergadura nacional, capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração. Pense-se nos empregos que se poderiam gerar com a instalação de equipamentos capazes de oferecer toda a infraestrutura de apoio para uma efetiva internacionalização do nosso turismo. Ao lado disso, imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer essa diversidade, identificar de modo concreto a pluralidade dos nossos costumes, das nossas linguagens, dos nossos climas, da nossa geografia, da nossa culinária, da nossa arte popular. Entre outras vantagens, o turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências, a considerar as especificidades dos modos de viver, a reconhecer a grande variação de valores culturais, sem falar numa intensificação da consciência ecológica. Todo turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e a conservá-las. Não é nenhum exagero afirmar que o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros, né, se conhecerem a si mesmos. Tourism, the wonderful industry of happiness. Leisure or business, the motivation to travel is always the search for positive feelings and emotions. The tourism industry has proved throughout history to be one of the most prosperous global business activities, where it's possible to create jobs, wealth, natural preservation, and human development, while searching for and achieving happiness. The global tourism market grew significantly and created great destinations. However, the destination the world is waiting for to enjoy and invest in was not really available until now. Brazil, the perfect destination to invest in right now. Seize the opportunity. The closure of the Brazilian continental tourism market in past years created the greatest tourism market reserve on the planet, but is now ready to embrace the visionaries that will make history with us. The world is about to testify the unleashing of our awesome tourism potential through the market opening the Brazilian people asked for. Brazil will soon be the #1 destination on Earth. And to meet this demand, it is planning aggressive infrastructure concession programs, as well as new legislation focused on red tape reduction and economic freedom, creating countless investment opportunities. Strong anti-crime measures have already been enacted with amazing results. The enhancement of legal certainty and environmental sustainability, in harmony with development and poverty reduction, will provide better living conditions for our people, while showing respect to our investors and business partners.
Brazil is open for business, and the time for tourism is now. Bem, pessoal, não tem como a gente negar que esse é um dos setores mais afetados aí pela pandemia, né? O turismo. A gente está observando aí, na verdade, temos visto a reabertura de parte disso, né? Aqui mesmo no Maranhão, os pontos turísticos já foram reabertos com algumas medidas, né, de segurança, seguindo os protocolos. Mas em muitas partes do Brasil, né, o Brasil é um país com potencial gigantesco para o turismo, pelas belezas naturais que tem. Em muitas partes essa reabertura não é possível devido à transmissão do vírus. Então o texto fala sobre essa descoberta, né, de nós aprendermos o Brasil, dos brasileiros, né, conhecerem mais desse país que realmente é bonito e gigante por natureza. Vamos responder as questões então. Eu coloquei um vídeo para vocês aí, ele está em língua inglesa, né? Mas é um vídeo que o Ministério do Turismo fez para apresentar para investidores de fora, né? Para estrangeiros, para gringos, para explorarem, né, o turismo no país. Então aqui a primeira questão pergunta o seguinte: identifique o gênero textual lido. É uma crônica, é uma reportagem ou é um artigo de opinião? O gênero textual aqui seria um artigo de opinião aí do Abelardo Junqueira, né? Ele fala justamente aí a opinião dele é que os brasileiros precisam conhecer um pouco mais, e não só conhecer, mas também valorizar o país deles. A questão 2. Então, lá quando vocês responderem, como vocês têm colocado para mim, vocês copiam o enunciado e não é preciso copiar todas as alternativas. Eu sempre gosto de frisar isso para vocês não perderem muito tempo, a não ser que vocês queiram copiar, mas não é obrigatório. Pode copiar só a resposta correta, que no caso aqui seria artigo de opinião, nessa questão 1. O autor do texto dialoga diretamente com o leitor na passagem. Em qual parte a gente pode perceber que o Abelardo tenta criar ali uma informalidade, um registro informal com a gente? Bem aqui, ó, na letra B. Imagine-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer. Aqui ele se inclui, né, e inclui também o leitor, certo? Então essa aí é a parte em que ele dialoga diretamente com a gente. Avançando, temos a questão 3. Na parte é uma pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato. O autor expõe uma opinião, ele emite um alerta ou ele faz uma comparação. Aqui no caso, né, como é um artigo de opinião, ele vai aí expor a opinião dele aí acerca da não integralidade dessas riquezas aí a um projeto de política pública voltada aí para fomentar o turismo, né, de forma eficaz e sensata. Então aqui seria a letra A. Questão 4. O turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. Esse trecho consiste na tese defendida pelo autor ao longo do texto, no paralelo estabelecido pelo autor ao longo do texto ou no principal argumento apresentado pelo autor. Justamente na tese que ele apresentou, né, sobre aí o fato de que nós brasileiros precisamos conhecer mais a nossa terra antes de querermos ir para a Disney, né, para a Europa. A gente precisa conhecer um pouco mais do Brasil, que tem muita coisa aqui a ser explorada. Vamos para a questão 5. Questão 5 diz o seguinte. Questão 5. Em a pluralidade dos nossos costumes, o pronome nossos exprime. Nossos exprime o quê? Lugar, posse ou tempo. Nossos é um pronome possessivo, né? Então vai exprimir aí posse. A pluralidade dos nossos
costumes. Eu falei tempos, mas é costumes. Então aí essa aqui seria a resposta correta da questão 5. Aqui já é uma questão de gramática, não mais de interpretação textual. Sem falar numa intensificação da consciência ecológica, todo turismo bem planejado, aí esses 2 pontos aqui, eles vão introduzir o que? Uma conclusão, uma explicação ou um comentário. Os 2 pontos, eles servem para servir citações, eles também servem para, em um texto narrativo, dar a voz a um personagem, e eles também servem aqui para explicar, né? Eles servem para fazer explicações. Então aqui seria a letra B, uma explicação sobre a expressão consciência ecológica. Vamos aí para as últimas questões. A questão 7 diz o seguinte: no segmento, mas ensina a valorizá-las e a conservá-las, o termo las. Las aqui seria um pronome, né? No caso aqui a gente tem que colocar, eu poderia colocar valorizar-as. Aí como o verbo aí, né, valorizar termina em R, eu preciso colocar esse L aí quando eu for fazer essa obliquação. Essa palavra nem existe, obliquação, mas eu estou aqui no caso usando um verbo com pronome oblíquo, que é o as, né? Então aqui ele quer que nós identifiquemos qual é a palavrinha, qual é a expressão que esse las retoma. Diferentes regiões, especificidades dos modos de viver, riquezas naturais. Aí a gente volta rapidão no texto, que aí fica mais fácil de vocês identificarem, né? Mas ensina a valorizá-las. Deixa eu só localizar aqui para mostrar para vocês. Tá bem aqui. Vamos ver a partir daqui. Sem falar numa intensificação da consciência ecológica, todo turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las. Valorizar e conservar o quê? Riquezas naturais. Então, esse las aqui, ao invés de eu falar assim, mas ensina a valorizar as riquezas naturais e a conservar as riquezas naturais, eu estaria repetindo 3 vezes a mesma palavra, né? A mesma expressão, riquezas naturais. Então é por isso que justamente eu uso aí os pronomes para substituir esses substantivos. Então aqui no caso a correta seria a letra C, ok? Riquezas naturais. Vamos aí então para a nossa última questão. Levando-se em consideração a ideia presente no texto, marque a conjunção que se encaixa na lacuna indicada no fragmento a seguir. O turismo bem empreendido, né, atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. E aí que é para a gente completar, né? Pois, por isso ou contudo, pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências. Aquilo que é para a gente fazer a ligação desse período aqui com esse outro período, né? Ele quer para a gente fazer aí o link para ver qual é a conjunção que melhor se encaixa. O turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Aí ele vai dizer a justificativa disso, né? Aqui no caso, gente, o que mais vai se encaixar vai ser o pois pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências. Ok? Então aqui seria a letra A para a gente. Finalizamos aí mais uma correção. Vocês podem me enviar no privado, eu tenho recebido de alguns alunos, mas ainda é bem pouco. Encontro vocês no próximo vídeo. Tenham todos uma boa noite, ou bom dia ou boa tarde, né? Porque a gente pode ver o vídeo aí em qualquer momento. Valeu, pessoal, até mais.